Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre representação gráfica de frações. Para isso, nós vamos relembrar o que são frações. Então, quando falamos em fração, nós pensamos que ela representa o número de partes que nós temos que dividir um inteiro ou uma quantidade, e sempre em partes iguais. Para representar graficamente uma fração, que é desenhar, aquele número fracionário, nós podemos usar exemplos de figuras geométricas, como o círculo, o quadrado, o retângulo, entre outros. Vamos lá? Então, como exemplo, eu coloquei aqui o meu caderno e eu escrevi números fracionários. Eu coloquei 2/5, 1/4 e 2/7. E são esses números fracionários que nós vamos representar no papel. Então, nós vamos começar representando 2/5. Eu fiz essa fração aqui no meu caderno, porque nós vamos usar a linha do caderno como base para fazer esse desenho. No caso aqui, eu escolhi o retângulo para a gente começar a fazer essa fração. Então, como que nós vamos pensar? O denominador, ele representa em quantas partes o inteiro precisa ser dividido. Então, nós temos que fazer um retângulo dividido em 5 partes. Então, eu coloco a minha régua, sempre com régua. Eu coloco a régua aqui na linha do meu caderno e eu quero 5 partes. Então, eu vou pensar assim, 1 centímetro para cada parte. Então, eu começo aqui do 0 e eu venho marcando 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer um traço que vai servir de base em cima da linha do meu caderno, certo? E eu vou marcando esses quadradinhos que nós fizemos de 1 centímetro, desculpa. E assim nós vamos fazendo, sempre com a régua, para que fique bem feito. É claro que nós sabemos que a fração, ela representa a divisão de um inteiro ou de uma quantidade em partes iguais. A representação gráfica, por vezes, nós não iremos conseguir fazer essa divisão exatamente igual, mas nós temos que fazer o mais próximo possível disso. Por isso que eu uso a régua e marco em centímetros. Então, olha só, eu dividi em 5 partes iguais. E agora, nós vamos pintar 2. Uma, 2 partes. Então, aqui nós temos a representação gráfica de 2/5. Agora, nós vamos fazer a representação gráfica de 1/4. Da mesma forma que nós fizemos a primeira, nós vamos fazer essa aqui também. Com a minha régua, eu vou marcar em cima da linha do meu caderno, eu marco um pontinho no 0 e eu marco de 1 em 1 centímetro até 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque nós precisamos fazer o inteiro dividido em 4 partes. Então, aqui nós fizemos até o 4. E agora, a gente vai fazendo. Sempre usando a linha do caderno como base, olha só. Pronto. Agora, nós precisamos pegar uma parte. Então, temos um inteiro dividido em 4 partes iguais e nós pegamos uma. Agora, vamos representar 2/7. Então, para representar 2/7, nós podemos fazer assim. Eu vou pegar aqui. Para não ficar um desenho muito grande, eu também posso fazer pensando em meio centímetro.
Então, eu vou marcar do 0 e vou marcando, ó, de meio em meio, até completar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós fizemos 7 partes iguais e nós vamos marcar com a régua. Sempre pensando na linha do meu caderno como base. Vamos lá, assim. E assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes iguais, porque eu tenho o meu denominador 7. E como é o denominador que comanda a divisão do inteiro, nós fizemos 7 partes. E olhando para o numerador, nós temos o numerador 2. Então, isso significa que eu vou pegar 2 partes. Essa é a representação de 2/7. Eu fiz dessa forma, mostrando para vocês que eu também posso fazer em partes menores, em partes maiores. Tudo vai depender de onde nós estamos fazendo esse desenho, né? Essa representação gráfica dessa fração. Nesse caso, como é o nosso caderno, a gente vai usar sempre como base a linha do caderno. Tudo bem, pessoal? Então, todas as representações gráficas estão aqui. E é isso aí. Espero ter ajudado. Tchau!